Gente, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para falar. Não sei, eu dei um nome lá, me perguntaram o que é que você vai falar, sua palestra. Aí eu dei aquele nome lá que vocês leram, que eu nem lembro mais o que é aquele nome. Porque vocês sabem que eu tenho um problema sério, né, com evento, com palestra. Eu sempre. Eu sei que eu vou dizer alguma coisa relacionada àquilo, mas não necessariamente aquilo. Uma vez eu tive um problema em Porto Alegre, que eu comecei a falar sobre alquimia, sobre um monte de coisa, e aí se levantou uma mulher brava lá e falou assim, não, mas eu não paguei para você falar isso. Eu quero ouvir o que está lá escrito no papel. Fiquei meio traumatizado durante um ano. Eu ficava andando com o nome das palestras na mão. É um problema, eu sou um problema. Tem um curso avançado de alquimia, e são os alunos mais avançados da escola que estão comigo há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, existe lá uma série de formulações, né? E aí eu já dei 3 fins de semana, já vou dar o 4º fim de semana agora, e eu não consegui dar a fórmula ainda. E a mulher fica desesperada, pelo amor de Deus, você tem que ensinar eles a usar o produto. Eu digo, mas eu não estou ensinando. Não, você não ensinou ainda, você só está elocubrando, falando. Então, às vezes, eu me empolgo. Né? Alquimia é sempre uma coisa muito empolgante. Não está fechando isso? Bom. Saúde. Saúde é uma conquista, né? É uma palavra hoje difícil, né? De ver. Ver saúde hoje está difícil, né? Até porque a saúde hoje faz parte de um mercado. Ela está na mão de um mercado. Né? Hoje se vende muito mais a doença do que a saúde. E geralmente quando se vende saúde, não se vende de uma maneira muito legal. E a saúde, ela se polarizou muito nesse mundo moderno, ela está muito polarizada e ela está muito fragmentada. Eu acho que um grande problema da nossa relação com essa palavra, assim, com essa questão da saúde, é porque ela foi muito fragmentada. Muito. Então, saúde hoje, por exemplo, não se vê como uma coisa assim total. Não se vê mais como uma coisa total. Ela está muito fragmentada. E ela começou a se fragmentar na Idade Média. Já na Idade Média, principalmente na época paracelsiana, ele já estava desesperado, Paracelso, por volta de 1540, 1550, porque a saúde já estava sendo fragmentada. E na época, uma das maneiras, né, que eles começaram a fragmentar a saúde é porque geralmente a saúde ela tinha, por exemplo, o alquimista, né, a figura do alquimista. Vamos retomar aqui, que era o médico, né, local da cidade, lá o bruxo, né, o pajé, o guru lá do povo. O alquimista ele tinha a fábrica, ele tinha a farmácia e ele tinha o atendimento. Então ele era dono de tudo. Ele era um mafioso, né? Ele era dono de tudo, o alquimista. Ele mesmo fabricava o produto dele, ele mesmo vendia na farmácia dele e ele mesmo atendia. Então vamos chamar hoje isso aí, no mundo moderno, de reserva de mercado. Tem até lei que proíbe a reserva de mercado. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Eu já tive muito problema com isso durante um tempo na minha vida, que chegaram inclusive a dizer assim, você não pode atender e ser o dono do laboratório e ter a farmácia. Então você vai ter que se livrar da farmácia ou do laboratório, tem que parar de atender. Então é um absurdo, né? Mas isso é real, né? Funciona assim o sistema.
Eles começaram a proibir o cara que atendia, já na época Paracelsiana, de ter a farmácia dele. A farmácia de Paracelso lá na cidade dele existe até hoje. Do jeito que ele deixou, está lá a farmácia até hoje. É um lugar escandalosamente bonito. Então a primeira coisa que disseram, ó, você está atendendo, então você não pode ser o dono da farmácia e muito menos você fabricar. Então isso já houve assim uma fragmentação, olhando por esse lado. Isso já foi uma fragmentação. Vamos dizer que na área bem comercial, né? Aí a alquimia está no mundo, na farmácia, na fábrica, no atendimento, a alquimia está no mundo. Do lado de cá, a alquimia do alquimista, do lado de cá, que seria onde reside os seus postulados, né, onde reside a sua filosofia, a alquimia ainda não estava fragmentada, mas começou a ser fragmentada. Porque aí começaram a abrir, né, já era autorizado se fazer os exames, né? Depois que se morria, podia abrir o corpo e ver e estudar a fisiologia. Aí eles começaram a ver direitinho o que era um coração, o que eram as artérias, o que eram as veias, o que era o pulmão, o que era a bexiga, o estômago. E aí eles começaram então a fragmentar o lado de cá. O lado de lá já começou a ser fragmentado por lei, por exemplo, na Alemanha, na França, já começaram a aplicar leis que era proibido o alquimista ser o dono da farmácia. Já era proibido dele ser. E do lado de cá começaram com o avanço, né, dos estudos da pesquisa, a fragmentar o postulado, a fragmentar a filosofia alquímica. Então, quando a filosofia alquímica falava da saúde de uma maneira total, isso começou aqui do lado de cá a se partir essa filosofia. E como é que começou a se partir? Com as especializações. Então nasceu aí em 1550 já as primeiras especializações. O cara que só queria estudar o coração, o cara que só queria estudar o pulmão, o cara que só queria estudar o estômago. Porque assim eles entendiam que o especialista, ele sabe mais do que todo mundo. Então tinha aquele clínico geral, que era para onde todo mundo mandava ele. E depois o clínico geral dizia, não, você tem que ir para um cardiologista, você tem que ir para um pneumologista, você tem que ir para um nefrologista. E aí eles iam fragmentando ainda mais o conhecimento. Isso avançou muito, muito depois que eles descobriram o ser microscópico. Porque até aí, pelo menos, a alquimia ainda tinha suas teorias mais, vamos dizer assim, espirituais. Por exemplo, a teoria miasmática. Essa teoria, ela subsistiu até 1700 e quase 800, na invenção do microscópio, a invenção não, o aperfeiçoamento do microscópio, descobriram as bactérias, os fungos e aí disseram, não, peraí, calma, não existe miasma. O que existe é bactéria, é vírus. E aí terminou, então, indo essa teoria por água abaixo. Ela foi ridicularizada, o Hahnemann ainda tentou mantê-la, até por volta de 1850, mas ela depois, até o Hahnemann desistiu dela. E aí foi uma pena, né? Porque se perdeu muita informação, principalmente hoje essa luta que existe da ciência contra superbactérias, vírus que tem uma mutação que não se acompanha em laboratório, né? Essa septicemia hospitalar, que é o que mata hoje 70% das pessoas que estão no hospital, elas morrem exatamente do que elas não entraram lá para aquilo. Elas vão morrer de outra coisa, que é a infecção hospitalar. Hoje no Brasil, o Brasil é um dos países também que tem um índice altíssimo de infecção hospitalar. Porque pouco se sabe desse conhecimento, não se volta o conhecimento no nível do miasma. Eles ainda acham que é a superbactéria, que é o supervírus, e eles não entendem ainda por que aquilo se tornou uma superbactéria, um supervírus, um superanimal. Ainda não entendem isso. Eles não compreendem isso. Apesar de que ainda estão tentando. Eu tive uma experiência
que fala bem disso. O laboratório lá em Cotia, numa área industrial, eu tenho lá comigo naquele espaço, acho que 20 empresas. Então tem de tudo ali um pouco, né? E é claro, num terreno, são muito grandes os terrenos. E aí eu olhei para o muro, eu vi uma sombra passando assim, parecia um gato. Mas na realidade era um rato. Tamanho de um gato. E eu nunca tinha visto um rato tão grande. Nunca vi. Foi a primeira vez que eu vi um rato do tamanho de um gato. E aí eu fiquei tão impressionado com aquela cena que eu desesperadamente no outro dia eu liguei para o cara lá da matança dos bichos, né? E falei, pelo amor de Deus, ó, eu vi um rato gigante passando pelo muro, vizinho ao laboratório. Aí ele falou, isso aí é difícil pegar. Isso aí tem que ser no tiro. Isso aí tem que ir lá catar ele lá na mão. Disse, nossa, mas por quê? Disse, não, porque ele não come o veneno. Como assim ele não come o veneno? Não, ele nem come veneno, nem cai em ratoeira. É por isso que ele está velho e gigante assim. Porque ele é o mais inteligente. Eles às vezes passam fome só observando os pequenininhos comerem. Aí eles ficam contando os dias que os pequenininhos ficam vivos. Se o pequenininho não morrer em 40, 50 dias, aí ele vai lá e come aquilo. E ele passa fome, chega quase à morte, mas ele não come. Então, assim, os bichos desenvolvem uma inteligência, e é exatamente aí que reside o pensamento dessa teoria miasmática. Que se hoje a ciência desse um valor, né, a isso, como dá o cara que diz assim, ó, com esse rato eu não consigo, felizmente esse rato você vai continuar vendo ele aí, a não ser que você manda um cara, né, um norte-americano especializado em tiro e matar gente na rua atrás desse cara, e vai ser difícil pegar ele, vai ser muito difícil, porque diante de qualquer perigo ele já se esvai, e são muito resistentes, e são bem perigosos, né, porque eles são carnívoros mesmo, né, eles atacam inclusive, né, o ser humano. E a questão das teorias, elas foram começar a ser separadas, por quê? Porque começou a ver-se, por exemplo, que mudaria o esquema astrológico. Então, até 1750, a Faculdade de Salamanca, a Faculdade de Medicina de Salamanca, a Faculdade de Medicina de Bolonha, que é ainda a mais antiga do planeta, eles davam aula de astrologia. E aparece mais um planeta no céu. Então, desbancou o conhecimento astrológico e aí a alquimia caiu em desgraça. A partir de 1750 começou a desgraceira toda. Porque aí apareceu um cara que disse, a astrologia não tem nada a ver, o que tem a ver é a astronomia. E a astronomia não tem nada a ver com saúde. A astronomia não tem nada a ver com a gente. Não influencia nada. Mas para se plantar milho, se não se souber a lua, né? O pescador olha para o céu e diz, hoje essa lua não é o mar que não está para peixe. Ele está olhando para cima. Para dizer que o mar não está para peixe, ele está olhando para a lua. Não é para o mar que ele está olhando. É para a lua. E ele sabe. Hoje, assim, por mais que seja moderno, tirando aí a ideia do transgênico, porque transgênico plantou ali, mexeu, botou uma química ali, vai nascer aquilo sem semente, né? A semente está na mão do produtor. Então você imagina, os produtores hoje que pegam sementes de transgênico, ele vai ficar escravo de quem? Do fornecedor. Porque só ele tem a semente que nasce. Porque a semente dele que ele plantar e nascer do transgênico, aquilo não pega, aquilo não nasce, aquilo não renasce. Aí ele tem que ir lá no produtor de novo comprar aquela semente de novo que foi modificada. Mas ele tem os processos e ele conhece a máfia dele. Aqui foi então a alquimia, os seus postulados da filosofia também foi se fragmentando totalmente e foi hoje isso é a nossa situação mesmo. É estar diante de uma saúde fragmentada. Então aparece as pessoas que dizem assim, não, tem que tomar remédio.
tem que tomar remédio. Então vamos na ideia do remédio. Não, não precisa tomar remédio, vamos fazer um trabalho de consciência. Vamos fazer um trabalho terapêutico. Aí vamos fazer o trabalho terapêutico. Mas assim, parece que ainda não se chegou a um consenso, né, do que realmente, se a gente faz um trabalho mais terapêutico, um trabalho mais... Ah, mas assim, se o corpo já estiver ferrado, não tem jeito, vai ter que tomar remédio. Mas assim, ó, se você não fizer o trabalho de consciência, aí vai morrer mais cedo, porque mesmo tomando remédio, você está muito doente. Então a gente fica assim completamente perdido num mundo onde a informação ela está se degenerando e não está nos ajudando em nada assim para que a gente possa realmente recuperar a ideia do que seja a palavra saúde. A saúde está totalmente fragmentada. Quando a gente vem dizendo assim, ó, vamos tentar retomar esse conhecimento alquímico, quando a gente diz isso, a gente vai tentar buscar a saúde integral, sem negar absolutamente nenhum caminho que se, né, aponte nessa direção. Então, não estou dizendo, você não vai tomar remédio. Ah, se precisar, você vai ter que tomar remédio, né? Mas também vai fazer sua terapia, mas você vai fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Você vai buscar isso, tem que buscar isso. A ciência avançou muito, hoje, por exemplo, em tecnologia. Então, a gente vê hoje uma ciência lá, no último surto que eu tive, que eu fiquei mal pra caramba, que subiu pressão, açúcar e tudo na minha vida, eu fui parar no hospital e o cara me disse assim, tira a roupa. Eu disse, não, mas por que eu tenho que tirar a roupa? Não, tira a roupa e vista aquelas coisas que fica, sabe? Um pano na frente e outro atrás, e duas coisinhas aqui para amarrar. E eu estava me sentindo ridículo ali, andando naqueles corredores, todo mundo olhando e eu de bunda de fora. E estava lá, entrando numa sala, saía, passava num corredor cheio de gente, aquele povo todo doente, e ainda ali no meio daquela confusão. E o cara, eu entrei numa sala assim com a luz morna, uma sala gigante, grande, e eu vi uma máquina enorme, parecia o túnel do tempo, e ele falou, ó, vou enfiar você ali. Eu digo, você vai enfiar a sua mãe, seu pai, eu não vou entrar aí, mas nem que a vaca tussa. Não, deite aí, fique calmo, tranquilo, se preciso for, a gente dá um calmante. Eu falei, então pode trazer o calmante, porque eu não vou entrar aí. Eu não vou. Aí o cara já veio, foi medir minha pressão, a pressão estava lá em cima. Ele falou, você fica nervoso, a pressão sobe? Eu digo, acho que do mundo inteiro. Todo mundo fica nervoso, a pressão sobe. Não é? E eu não vou entrar nessa máquina. Não, então vamos para outra sala, porque tem uma outra ressonância com um campo aberto. Então essa já é realmente aí, porque eles tentaram me colocar, e aí enquanto mais eu entrava na máquina, mais a pressão subia, ele teve que me tirar. Ele falou, realmente está entrando um caos aqui sua pressão, eu vou ter que lhe tirar. E me colocaram numa outra, que dava para ver o céu, tinha até umas luzinhas, umas estrelinhas que eles colocaram para acalmar paciente como eu. E aí eu fui lá. E aí eles começaram a fazer um monte de exame, um monte. Eu entrei em tanta máquina, me furaram tanto, me tocaram. E aí quando foi umas 8, 12 horas depois, eu fui conversar, o médico veio assim coçando o olho. Eu não tinha visto esse médico ainda. E ele abrindo o olho assim, eu achando que já estava no fim do treino, o senhor deve estar cansado. Ele falou, não, estou entrando agora. É que eu estava dormindo. Então eu acordei agora e, inclusive, hoje é dia do meu plantão. E aí pegou aquela pastinha, né? E começou a dizer assim, e o que é que você está fazendo aqui? Aí não está escrito aí. Ele disse, não, está. Mas pelo amor de Deus, não vê mais para o hospital. Porque isso aqui é tipo de quadro de doido. Como assim de doido? Ele falou, porque você tem um monte de coisa aqui, mas assim, seus exames estão super normais. Então isso é coisa de doido, não vem mais para o hospital não, eu vou te dar um calmante, você vai ficar bonzinho. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um calmante, baixou pressão, baixou tudo, saiu baixando tudo com o calmante. Então você vê a mente, né, a ideia, o que ela é capaz de fazer. Você imagina se você insiste com essa ideia. Imagina que as pessoas hoje insistem com essa ideia. Elas vivem isso no dia a dia, todo dia.
de manhã, de tarde, de noite. E a saúde vai para o brejo. Por quê? Porque esta saúde está desintegral, ela está desintegrada. Não é? Quando a gente pensa que a saúde tem a ver com remédio, não tem nada a ver com isso. A saúde é uma outra coisa. Né? Quando olhavam para César e falavam saúde, César, era desejando tudo de bom para aquele imperador, porque afinal de contas era da mão do imperador que o povo recebia comida. Né? O Império Romano alimentava, que vocês sabem que a ideia do Império Romano é que o romano vivia de ócio. Os romanos, eles não faziam nada. O governo é que sustentava. Sustentava como? Dominando o mundo inteiro ao redor e tirando o que podia. Aí chegava lá e alimentava o povo. O povo vivia de farra, de festa, de pão e circo. A saúde. Estamos aqui nós, né? Uma coisa interessantíssima. Por exemplo, eu tenho muitos atendimentos e eu atendo geralmente, a maioria dos meus pacientes são pacientes assim que estão condenados, a maioria. Então eu chego a pacientes assim que 2 anos, 3 anos já está assim dizendo, ó, você tem 3 meses de vida, 1 mês, 2 meses. E eles têm pastas assim grandes, com exames, com muitos exames, com muita tecnologia. Esses exames assim, o mais tem coisa assim que eu nunca imaginei que existia. Mas faz aquele exame, eles fazem. Tem tecnologia. Viaja para fora do Brasil, faz nos Estados Unidos, a maioria faz nos Estados Unidos. E aí eles fazem um diagnóstico. Então hoje é preciso detectar em você, por exemplo, um equipamento hoje consegue detectar em você uma célula cancerosa. Uma célula cancerosa. No meio de trilhões e trilhões e trilhões, ele detecta uma célula cancerosa. A questão é, o que eles vão fazer com essa célula cancerosa? Essa é a grande questão. O que eles vão fazer? Se já de cara eles nem sabem por que é que uma célula se mata. Porque o que é que está escrito na célula? Viva, se reproduza, fique bem. E aí de repente a célula olha para ela e diz assim, eu quero morrer. Não existe uma explicação para isso, porque isso não é lógico para a ciência. Não existe lógica nenhuma. Uma coisa é uma célula ficar velha, cansada, estafada, e dizer assim, oh, não aguento mais. Não é? Como num dia de trabalho a gente diz, não aguento mais. Vai chegar uma célula com 70, 80, 90, ela vai começar a dizer isso. Não vai ter uma fluidez, porque já viveu 90 anos. Agora, por que uma célula com 18 anos, ela resolve se matar? Ninguém sabe. Mas existe um equipamento que detecta ela no corpo, né? E a pessoa se prepara para o pior. E geralmente a má notícia é o que é? Que aquilo não tem jeito. Então, assim, eu estou acostumado a atender um percentual muito grande, vamos dizer 99% dos meus pacientes são assim. Eu vou morrer. Mas por quê? Porque isso não tem jeito. Porque isso não tem cura. Então, é morrer. E eu estou aqui por isso, porque eu já fui em todos os especialistas, já procurei todas as pessoas que dizem, que entendem, que trabalham na área de saúde, mas todas elas fizeram exatamente o contrário do que eu vou fazer com ela ali. Que é já de cara tirar um remédio que é fundamental, principalmente num paciente que está nesse nível. Chama esperança. A esperança é a primeira coisa hoje que aqueles que detêm hoje o mercado da saúde e da doença, eles tiram do paciente. E o paciente já foi educado para isso, então ele nem sente esse impacto, ele já é educado para isso. Ele é educado para isso por quê? Porque a vida inteira a gente sempre ouve que o caminho é o remédio. Ah, toma um remédio. Você já tomou o seu remédio? Ah, você vai tomar remédio até morrer. Ah, você vai tomar esse remédio aí, ó, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Hoje a gente não tem uma cultura que diga assim, não, eu vou tirar o teu remédio. Não, é muito pelo contrário, eu vou adicionar mais um.
Então hoje a gente vê, por exemplo, uma cidade como a minha, Cotia, na rua principal de Cotia, que é uma cidade pequena, tem 35 farmácias. E a lei proíbe, né? Tem um cruzamento lá que tem uma farmácia em cada cruzamento. Então é ótimo, né? Você chega ali, vem assim, atravessa a rua, tem um remédio? Não. Atravessa a rua, tem um remédio? Não. Ó, em 40 passos, você tem 4 farmácias à sua disposição. E se não der certo ali, você não vai andar muito para achar outra. E é proibido. A lei não permite que exista uma farmácia a 500 metros da outra. A lei não permite. Isso aqui é contra a lei. Mas na prática a gente vê o quê? Esse comércio varejista aí, né, atacadista de remédios hoje, que são parte de toda essa história da fragmentação. Os remédios foram construídos pensando em quê? Em órgãos, não em pessoas. Foram construídos aonde? Na decrepitude da doença, não na saúde. O remédio não foi construído na saúde, ele foi construído na doença. Então isso é o que existe, isso é o que está nele. Essa é a informação que ele nos traz. Ele foi construído dessa maneira. Então, assim, para você dar um bypass, para você passar isso com ele, você, sua cabeça, o seu corpo, vai ter que ter uma sabedoria muito grande para você fazer o bom uso dessa coisa que foi construída não com essas ideias da saúde, mas com as ideias da doença. Foi assim que eles foram construídos. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de esperança, né? A pessoa tem que ter uma esperança que melhore. Alguma melhora tem que ter. Tem que ter uma esperança. E aí a primeira coisa que se tira dele. Né? Por exemplo, uma pessoa que vai com enxaqueca hoje buscar ajuda. Logo de cara ele ouve o quê? Isso aí não tem cura. Enxaqueca. Se ele for com diabetes, isso aí não tem cura. Se ele for hipertenso, isso aí não tem cura. Se ele tiver rinite, isso aí não tem cura. Se ele tiver asma, o cara já tem a amostra de 10 bombinhas para ele. Vocês viram aquilo na TV? Acho que foi há 2, 3 dias atrás, uma síndrome que dá em algumas crianças, elas morrem até os 3 anos de idade. Não sei se vocês viram aqui que o cara está na justiça aí lutando para comprar os comprimidos. 4 comprimidos custam 2 milhões de reais. 4 comprimidos. E eu achava, minha amiga doutora de Fortaleza, oncologista, que veio fazer um congresso aqui em São Paulo, de um laboratório já promovido por um laboratório japonês, e ela estava falando desse comprimido que eles faziam, que custa 60 mil reais. Eu achei um absurdo um comprimido custar 60 mil reais. Eu achei que ele era o comprimido mais caro do mundo, mas eu descobri que existe um muito mais caro do que ele. Então esse cara hoje está na justiça para ver se pelo menos o governo aí paga, que não vai pagar, né? Porque existe um tanto que o governo colabora aí, na lei, né? Inclusive, e ele precisa desse comprimido, 4 comprimidos. Custam 2 milhões. Não parece mentira? Parece, não parece? Mas custa 2 milhões. Eu fiquei voltando a Sky o tempo inteiro assim, ó. Será que eu estou ouvindo? Será que é 2 milhões mesmo? 4 comprimidos, 2 milhões. Isso é feito por um laboratório americano. E as crianças que são tratadas com esse remédio, eles retardam, conseguem retardar. Então eles mostram a criança, por exemplo, que é tratada com esse medicamento, tendo uma evolução muito grande no quadro. Então, por exemplo, o filho desse casal é um casal bem jovem, a criança tem 2 anos, é muito pequenininha, está lá em cima de uma cama, respira por aparelho, come por sonda, não tem um bom desenvolvimento. E outros eles mostraram já subindo escada, brincando com outras crianças, estudando com esse tratamento. Mas é um tratamento que custa milhões de reais. Então, além disso, de tudo que a gente vê na área da saúde,
nessa saúde fragmentada, falida. Saúde pública no Brasil. Existe coisa pior do que saúde pública no Brasil. Existe coisa pior. Existe coisa mais triste, mais horrível do que a saúde pública no Brasil. Não existe. É uma coisa decrépita, fragmentadíssima e não tem recurso. O que vai complicar ainda mais a atuação dela em relação ao povo. A saúde. É uma soma de muitas coisas na vida da gente. Então não tem como olhar para a saúde de maneira fragmentada. Você pode até num dado momento entender porque é que teu açúcar subiu. Entender porque teu pâncreas parou. Entender porque teu estômago fez uma úlcera. Entender porque naquele momento você está hipertenso e pode se tornar se insistentemente a sua pressão for alta durante 10 anos. E terminar lá corroendo o teu sistema cardiovascular, corroendo teus órgãos. E você pode se tornar. Você pode, em alguns momentos da vida, tentar entender os seus quadros, o que você vive. Mas assim, não vai chegar na saúde se isso for feito de forma fragmentada. Você nunca vai chegar na saúde se você achar e acreditar em tecnologia. A tecnologia pode ajudar muito, mas assim, continua sendo um foco em cima de um quadro e em cima de um momento da sua vida. A saúde só se conquista de forma integral. Se a gente conseguir entender o que é a soma de todas as coisas que levam à saúde ou a soma de todas as coisas que nos levam à doença. Tanto a doença quanto a saúde, elas são repletas de fatores. Se você se apega em apenas um fator, ou em alguns poucos fatores, você nunca vai chegar a compreender o universo dessa palavra. Nunca. Que já começou a ser fragmentada há 500 anos atrás. E muito se perdeu do conhecimento, principalmente do conhecimento alquímico e das discussões que os alquimistas tinham em cima desse quadro. Nós temos um espírito. Esse espírito, ele se anima. O espírito é uma energia pura. É pura, é uma energia, o espírito. Para ele vir aqui assistir minha palestra, ele tem que se animar. Essa ânima é um conjunto onde o corpo mais o espírito, agora unidos, animam a sua vida. Então o espírito em si não tem a energia pura, é a sua essência. É tudo aquilo que você é. Mas para você precisar vir para cá, você vai ter que se animar. E para se animar, vai ter que construir um biotipo. Ter uma fisiologia, ter mecanismos, ter metabolismos e assim se manifestar em vida, se animar para viver. No momento que isto acontece, você começa a viver a vida de uma maneira matemática. Porque você vai começar a ter que respeitar leis que regem a matemática do corpo. O espírito, para se animar, ele vai depender de um corpo. E o corpo, para se manifestar, ele vai ter que seguir leis matemáticas.
E essas leis matemáticas, elas têm que ser compreendidas como um todo, não apenas como uma fração. Porque você vai ter que entender de todas as operações. Você vai ter que entender muito bem de multiplicação, de divisão, de soma, de diminuição, de raiz quadrada. Você vai ter que entender a matemática da vida no corpo. Isso você vai ter que entender. E a saúde, ela tem uma relação muito grande, né? Quando a gente reclama da saúde, a gente geralmente reclama quando? Quando dói, quando a coisa não está legal. Quando o corpo diz, ó, uma ferida aqui se abriu. Eu sinto dor, eu sinto depressão. Né? Geralmente esse é 90% dos quadros. Quando o quadro chega e é analisado, a gente vai começando a perceber que por trás daquela ferida existe uma outra dor. Por trás daquele tumor existe uma outra dor. Por trás daquilo que apodrece existe uma outra situação. Então a gente vai começando a perceber, através do corpo, que existe uma relação deste corpo com isto aqui. Aí a gente vai fazendo uma soma melhor das situações, porque a gente vai entendendo a linguagem do corpo, as matemáticas, as leis que regem esse corpo e a relação que aquilo, diante do alquimista, tem com coisas mais profundas. E essas coisas muito mais profundas estão ligadas a quem? A um espírito que resolveu, num determinado momento, para se manifestar aqui, adquirir, se animar através de um biotipo, de um corpo físico. Dentro dessa matemática, a gente tem que fazer muitas contas. E dentro dessas contas, a gente conta com um triângulo básico dentro dessas contas. Essa triangulação básica é, primeiro, atividade parasitária, porque obrigatoriamente vai ter que se fazer asepsia, diminuir a atividade parasitária, para a gente ver melhor a base dessa pirâmide. A gente tem tudo aquilo que nos anima, que é a nossa relação com o mundo. A gente nasce animado. Muito animado. Ninguém nasce desanimado. Quando a gente começa a produzir o desânimo, o contrário de ânima, o contrário de alma, o contrário de vida, a gente começa a ter doenças, desequilíbrios. Porque a gente está fazendo exatamente um movimento contrário àquele que a gente disse que a gente vinha fazer. Ó, eu vou nascer para me animar. Aí você vai desanimar por quê? Existem fatores que interferem na nossa ânima que podem transformar ela em desânima. E a partir daí a gente perdeu o controle dessa animação, se integrar, se entregar a um discurso, né? Por exemplo, como essa situação que a gente vive no Brasil, a gente vê, eu fui dizer, eu vou mudar para uma casa, eu vou investir numa coisa nova, eu estou sem dinheiro, mas eu vou fazer isso agora. Vou ficar devendo, vou investir. Quero nem saber, o povo ficou desesperado. Todo mundo desesperado. Como assim você vai mudar, mas num momento como esse? Eu digo, mas um momento como esse me anima. Faz exatamente o contrário do que está fazendo com você. Ele está lhe desanimando. Não está lhe animando. Para mim, me anima. E uma coisa muito importante dentro desse triângulo são os nossos ancestrais. O nosso DNA. A compreensão de todo esse movimento aqui, ó, tem uma relação diretíssima com a saúde. Entender essa trindade é fundamental para que a gente agrupe, para que a gente traga informações de muitos mundos, né, que são esses três os principais que coordenam a atividade do espírito aqui na Terra, na vida, para que a gente possa, a partir deste entendimento e de um bom gerenciamento dessa compreensão, a gente conquistar aquilo que a gente vai buscar lá no consultório, no alquimista, para levar isso para a nossa vida, que se chama saúde. Então isso é fundamental. As coisas que nos desanimam,
geralmente elas vêm através de crenças, de conceitos, né, que envolvem essas crenças, dos dogmas que envolvem essas crenças. Olhe, crença é uma... Tem criança aí, está dormindo, uma merda. A crença é uma merda. Você acreditar em verdades que são proferidas por uma sociedade, por uma cultura, por uma política suja como essa nossa aí, e você acreditar nisso, né? Você vê lá, não, pelo menos esse cara aqui é mais sério. Aí você vê o cara lá dizendo assim, não, põe um aí para pegar a mala que seja fácil de matar, para ele não fazer delação. E a gente vai, antes da delação. Então a gente vê coisas assim absurdas, né? Numa igreja, quando você vai em 300 igrejas diferentes, cada um dizendo que Deus mora ali, na igreja dele. Não vá para outra não, porque a outra é do cão. É só aquela que tem Deus ali. A outra é do diabo. E você acreditar nisso, né? Quando diz assim, você pode isso, você pode aquilo, e começar a reger a sua vida através de crenças, e essas crenças não são as suas, isso realmente desanima. Isso realmente desanima. Eu acho que isso hoje é um conjunto de informações que estão diretamente ligadas a essa fragilidade hoje das pessoas no mundo, essas pessoas que nos buscam. Geralmente elas trazem crenças horrorosas, que se transformam fatalmente em doenças, porque dentro dessa estrutura triangular, onde mora a nossa saúde, aqui já se faz um buraco. Por aqui já vaza e ele perde energia. No momento que isso começa a reinar e começa a dificultar o trânsito e o movimento da criatura humana na sociedade, aqui a turma toma conta. A atividade parasitária aumenta. Os miasmas tomam conta do pedaço. Isso aqui faz parte do quê? De uma estrutura corpórea. Né? Hoje a gente está aqui sem sol, está no escuro, já está de noite, e eu preciso lá produzir algumas coisas no meu corpo. Eu dependo de parasita. Os parasitas vão fazer alguns trabalhos dentro do meu corpo, dentro do meu metabolismo, que vai, por exemplo, substituir até a luz solar. Você está aqui na sombra de noite, mas assim, ó, ele está produzindo coisas que a gente só produz se estiver exposto ao sol. E está lá um parasita produzindo aquilo, porque o sol se foi, e aí, o que é que eu faço? Eu peço ajuda a ele, mas assim, ó, ele não vai perder a natureza do parasita. Se você tem aqui uma queda substancial nesse ponto do triângulo, isso aqui vai aumentar. E aqui começa também aqui a abrir buracos. E claro que quando a gente se anima, que a gente quer vir para uma terra, que a gente quer se manifestar, a gente precisa de duas coisas que são fundamentais. Um bichinho chamado espermatozoide e o outro óvulo. A gente precisa juntar essas duas coisas dentro de uma mulher. E a força espiritual vai transformar a maior célula do corpo humano, que é o óvulo, e a menor célula do corpo humano, que é o espermatozoide, numa criatura gigantesca. Uma criatura maravilhosa. E uma célula só, que é a fonte de toda a vida física, você vai construir só com uma célula mais de 200 células diferentes. E aí você vai construir tecidos, órgãos, sistemas para se manifestar. Só que aquilo não é teu. Você vai pedir a quem? Aos seus ancestrais. E os seus ancestrais têm uma história também triangulada como essa. Eles são ancestrais que trazem crenças, eles são ancestrais que têm atividade parasitária, eles são um triângulo desse. E a situação desse triângulo, como é que está? Então a gente arrisca. É um arriscado. Mas a natureza perfeita celular, o que é que a natureza fez para nos ajudar no momento dessa escolha? Puta merda, eu vou ter que escolher um homem ou uma mulher. Porque eu vou ter que nascer fruto desses dois.
Então, o que é que a natureza faz? Dentro da célula, ela escreve uma palavra chamada evolução. Para diminuir o quê? A tentativa do erro. Evolução, isso nos dá uma garantia. Porque lá, quando eu for buscar na célula do meu pai e na célula da minha mãe, eu já vou ter esse dado escrito, por pior que esteja aquela situação. Mas eu vou pegar o melhor. Porque eu sou obrigado a fazer as escolhas melhores dentro da célula. Porque eu vou querer construir de um organismo que já vem com um programa dizendo: evolua, você tem que ser melhor que seu pai e sua mãe. Você tem que ser melhor que seus ancestrais. Você tem que diminuir o risco da doença genética. Você tem que acabar com isso aí, ó. E o teu filho vai ter que ser melhor do que você. E teu neto muito melhor do que seu filho e do que você. Então a célula nos ajuda, a natureza nos ajuda. Então vejam que uma célula é muitas vezes melhor do que muitos Temer da vida, né? Porque, né, essa politicagem safada aí trabalha contra o povo, né? A gente vê, olha onde está o nosso dinheiro da crise. Será que não tem o dinheiro? Claro, o dinheiro tem, mas está no bolso deles. Está nas costas, são bilhões e bilhões e bilhões desviados de onde? De uma saúde pública falida, de um sistema falido, das pessoas roubando, assim, ó, das pessoas humildes, pobres e miseráveis. Essa é a nossa situação da nossa saúde. Essa perda de energia. Estamos sendo usurpados, vampirizados. Isso é atividade o quê? Parasitária de um conjunto dos três poderes. 1, 2, 3. Dos três poderes. Não é? Aí você vai lá para o conceito, para a religião, também é Pai, Filho e Espírito Santo. É trindade também, ó. Tudo é no 3. E a gente se ferrando 3 vezes. Quando esse conjunto aqui, ó, se fecha, quando esse conjunto, a gente busca nele o conhecimento desta triangulação dos nossos ancestrais, conhecer melhor e saber separar de maneira inteligente o que é que eu quero, o que é que eu quero, como é que eu quero, como é que eu me animo na vida, como eu me animo, o que é que me deixa feliz, o que realmente me deixa feliz. A gente se depara com situações, né, muito, olhe, eu atendi uma senhora que ela tem um quadro grave, mas faz 20 anos que ela tem um quadro grave. Toda vez que ela vai fazer exame, aí eles operam, arrancam um pedaço dela, aí falam assim, ó, a gente vai te dar uma sobrevida, você vive mais uns 6 meses. Essa historinha faz 20 anos. E a mulher não morre, mas sofre, né? Agora está difícil. Porque a última fase, a última cirurgia, ela arrancou os intestinos. Então ela está colostomizada, com aquela bolsa aqui pela barriga, né, fazendo um cocô pela barriga. E não tem mais anos. Fecharam os anos dela. Não tem mais anos. Então ela já tirou parte do fígado, parte do estômago. Né, ela já não tem vesícula. Ela já não tem um monte de coisa que tiraram dentro dela. Durante 20 anos. E aí eu comecei a conversar, e essa mulher falava só de doença, claro, e aí ficava contando todas a novela, a Netflix, série dela, né, primeira, né, não tem a Netflix, aquela série, que é primeiro episódio, primeira temporada, ela contou as 20 temporadas, porque são 20 anos, e eu fiquei ouvindo pacientemente. Graças a Deus, marquei ela, foi a última que eu atendi no laboratório, porque aí ficamos de 5 às 9. É, meio café, fiz lanche,
Abri uma garrafa de vinho, botei o pé na mesa, assim. Ela falou, nossa, você fica tão à vontade, assim, né? A gente morrendo aqui, você com o pé em cima da mesa. Eu digo, não, eu quero que a senhora me conte tudo. Porque eu vou usar, inclusive, se a senhora me autorizar, eu não vou citar seu nome, mas eu gostaria de contar a sua história em público. Ai, conte. Eu acho que todas as pessoas têm que ouvir essa luta de 20 anos e eu não morri ainda. A senhora morreu. Essa é a notícia, talvez triste, que eu tenha que lhe dar. A senhora está morta há mais de 20 anos, eu acho. Porque antes disso aí tudo começar, a senhora já devia sofrer muito. Aí ela começou a chorar, sofro, eu sofro, eu sofro. Eu digo, isso é vida? A senhora chama isso de vida? Não, mas veja bem. Aí começou a falar da família, da riqueza da família, todas as maracutaias que ela fez para fulano casar com cicrano, com beltrano, para não separar a riqueza, para não acabar o dinheiro da família, do esforço que ela fez para viver com aquele marido, que quando ela era mais jovem, que ela não queria ter relação com ele colocava o revólver na boca dela. Ela fazia sexo oral com o cano do revólver. Ela transava com ele assim, ele ameaçava ela, militar, de alta patente, transava com ela assim. E ela cedia, por quê? Porque ela já era mãe de vários filhos, e aí ela não queria gritar para não acordar as crianças, e aí não podia denunciar, entre aspas, né? Porque ele era militar e época da ditadura, eles estavam no poder, eles podiam tudo. E assim essa mulher viveu arrancando tudo dentro dela, desenvolvendo tumores em várias partes do corpo, todos de alta malignidade, mas nenhum matava ela. Eu disse, olha, isso eu vou admirar. Eu admiro isso, esse corpo animal. Porque o corpo é um animal. O que ele puder também fazer para viver, subsistir, ele vai fazer. Mas também os miasmas são animais. E o que eles puderem fazer para que aquele corpo fique vivo e ele continue parasitando durante muitos e muitos anos, melhor para eles. Porque eles têm o que ali? Aquela mulher já não era ela. Aquele era um hospedeiro. E dentro dela vivia o quê? Um monte de alien. Manifestando o quê? A ideia, manifestando o espírito da doença. Porque nem o espírito dela tomava conta daquele corpo. Quando a gente tem a compreensão dessa ânima, a gente tem que fazer o possível para que dentro dessa compreensão a gente esteja sempre muito, muito consciente de que, afinal de contas, eu estou fazendo aquilo que eu quero, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, eu sou feliz mesmo, eu estou satisfeita com minha vida, a minha vida me dá frutos, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, eu vim aqui, eu nasci para isso, é isso mesmo, ter essa convicção, porque é somente essa convicção que vai dizer assim, eu estou ou não animado para a vida, se eu não tiver essa convicção. E ali é o primeiro posto para mim. É o primeiro posto. Porque é quando o espírito lá vagando diz, eu vou me animar para a vida. Ali é o primeiro posto. Ali é onde ele ancora a ideia dele. Ali é onde ele ancora o seu espectro, aquilo que ele trouxe. A sua essência, a sua inteligência, a sua capacidade de articular está ali. Aqui já está pronto. E aqui, ó, uma boa notícia, somente 2% do DNA humano, 2%, é aquele que pode trazer problema. 98% do DNA humano é solução. Não é problema. É aperfeiçoamento. Não é problema. Uma pessoa pode ter, assim, ó, o problema do mundo, como já temos vários exemplos. Está lá o Steve Hawking, assim, ó. Não é?
Quando ele ficou doente, disseram que ele ia morrer em quantos meses? 6. Aí depois viram que ele não morreu em 6, disse, não, veja bem, 2 anos. Ele já está um senhor, já casou 2 vezes, é um taradinho, um safadinho, e já fez um monte de filho assim. E é um dos pensadores, é uma das inteligências do planeta. E não morre. E não morre. Está lá, ó. E ainda fazendo palestra. E ainda participando de evento, hoje, praticamente, sem nenhuma função nenhuma, nem se mexe mais. Ele é dentro da boca um caninho. E a única coisa que funciona nele é... Ele vai falando assim. Porque o aparelho é que fala. E ele codifica aqui, assim, ó. E aí o aparelho vai falando, entendendo o que ele está fazendo aqui na boca, e ele dizendo ao aparelho as letras, e aí o aparelho mesmo forma a palavra e pronuncia. Isso é uma ânima muito legal, não é? Um exemplo. Vocês acharam aquele o meu pé esquerdo? Vocês viram a história daquela figura, daquela criatura? Vocês viram que coisa incrível? Aquilo é só o pé. O cara vive só o pé. Só o pé dele que vive. Só o pezinho. E o cara casou, escreveu um best-seller, né? Ficou rico com o livro, porque vendeu milhões e milhões e milhões, e ainda casou com a enfermeira que tomava conta dele. Ainda viveu um grande amor na vida dele. O que muita gente, né, mesmo que não tenha, que seja tenha um pé e tudo, ainda não viveu. Ainda não está fazendo, nem escrever um livro, nem viver um grande amor. Essa ânima aqui, ó, ela precisa estar o quê? Convicta de quem realmente ela é. Ela tem que estar convicta do que realmente ela veio fazer aqui. Ela tem que estar convicta disso. Ela tem que ter convicção de quem ela é. Se ela tem essa convicção, eu duvido que ela não use muito bem os 98% de possibilidades que são muito maiores, matematicamente falando, inclusive, do que esses 2% que está lá escrito e pode ter algum defeito. Porque todos os defeitos do DNA moram aqui, viu? Nenhum defeito do DNA mora aqui. Aqui moram as possibilidades. Então, quando você tem lá 2% do DNA do cara que fez aquilo com ele, mas assim, quem é que manteve ele vivo e fez ele ser o gênio que ele é? Os 98%. Que inclusive deram prazer a ele, né? Deram filhos a ele. Eu duvido que dentro de um quadro desse, essa atividade de parasita dos miasmas, elas em algum momento tomem você. Pode até te dar uma gripe de vez em quando. Mas geralmente essas gripes irão para quê? Para você parar um pouco, deitar, dormir e dar um up no teu sistema imunológico. Porque muito dos quadros nossos são para isso. A gente cai para se levantar melhor. E aí as pessoas hoje, quando caem, vão fazer o quê? Já vão imediatamente se medicar. Imediatamente elas vão se medicar. Começa a ter uma febre, se medica. Né? Mesmo que a gente esteja dizendo insistentemente, a ciência mesmo hoje fala, alguns médicos hoje dizem assim, ó, vamos esperar até 39 meses. Se não passar disso, deixa que o corpo mesmo vai se regenerando, vai retomando a saúde dele. Em vez de a gente ficar dando isso aí. Hoje mesmo se faz muito isso. Muitos médicos têm essa coragem. Não é a coragem de tratar, não, viu? É a coragem de enfrentar um sistema. No momento que tudo isso aqui, ó, que parte sempre dessas convicções, elas facilitam muito o trânsito, né, das informações que estão no corpo,
Porque essas possibilidades aqui, ó, mesmo com suas dificuldades ancestrais, vão trabalhar a favor deste rapaz que está animado, desta moça que está animada para a vida, porque ela está convicta do que ela veio fazer aqui, ela conhece bem a missão dela e ela não está fragmentada. Porque quando é que começa a se fragmentar? Quando você começa a acreditar em coisas que não tem nada a ver com aquilo que você acredita. Isso é fragmentação. Aí você está voltando no passado e fragmentando já todas aquelas ideias e tudo aquilo que ocorreu na área de saúde. Você está colaborando para isso. Quando este DNA funciona muito bem aqui nos 98%, aí dá uma parte a isso aqui, ó, para dar lá o bypass, né, necessário para que o movimento animado continue, a atividade parasitária é muito bem usada. Então, os bilhões e trilhões de miasmas que moram dentro de mim, que hoje são 90% do que vocês estão vendo aqui, é parasita. 90% aqui é parasita, 10% é o Joel. 10%, 90% é parasita. Se for hoje arrancar aí na barriga de todo mundo aí, ó, os parasitas só da área intestinal, a gente tira uma média de 5 quilos por pessoa. Então aqui, ó, a conta, faz aí, dá uns 100 quilos aqui de parasita. Então só dos intestinos. Estou falando só dos intestinos. Fora o resto do corpo. A gente vai ter o quê? Uma atividade aqui metabólica melhor, porque a gente usa muito esses bichos no nosso metabolismo. E aqui voltaremos a, né, dormir e acordar animado de novo. A animação é fundamental. E olhe uma coisa que hoje está rolando e vai se sacramentar no ano 2020. Portanto, daqui a 2 anos e meio. Porque já está quase no meio do ano, gente. Vamos combinar? No ano 2020. O que é que vai se sacramentar? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maior doença do planeta, a maior, já passou pragas, já passou pandemia, já passou epidemia, já passou HIV, já passou tuberculose, já passou doenças cardiovasculares, já passou diabetes, já passou tudo isso. Vocês sabem qual é? A depressão. Não é incrível isso? E uma coisa incrível, se você for lá num país africano, que você nunca ouviu falar que existia aquele país africano, porque nem governo tem, é tribo ainda, é a depressão. Nesse país, no Japão, no Canadá, na França, na Inglaterra, lá onde só tem rico, é depressão. No Brasil, no Chile, no Paraguai. Isso é um dado aterrorizante, né? Porque pela primeira vez o planeta Terra vai apresentar um quadro clínico total, geral, pela primeira vez. Porque geralmente você ia assim, ó, no Brasil, qual era o tipo de doença? Ah, essa. Nos Estados Unidos, cardiovascular. 52% da população tem doença cardiovascular. Se mapeava assim, ó. Ah, determinado país é pânico. Ah, e esse outro país é suicídio. A doença é suicídio. Lá o povo não fica doente, mas se mata muito. Se morre muito por suicídio. Hoje não. Em 2020 será depressão. Se você lê essa palavra depressão, ela é exatamente o contrário de animação, não é? Não é o contrário, não é o oposto, não é a antítese. É exatamente o contrário. Então qual é a doença no mundo?
Onde ela nasceu? Me diz uma coisa, por que, que vocês se desanimam de vez em quando? Ou estão sempre desanimados? Por quê? Por falta de esperança. É uma coisa. E por que a esperança, a falta da esperança, por que, que ela se instala? Quando é que você perde a esperança? Existe uma coisa que acontece quando você, que leva você a isso. É. É quando você se frustra. E por que é que você se frustra? Porque você não está fazendo aquilo que você quer. É só por isso que a gente se frustra, não é? É porque as coisas não estão sendo do jeito que a gente quer. Aí está a base de toda doença planetária, na frustração. Ah, mas Joel, veja bem, a economia, eu não estou ganhando dinheiro. Mano, sua frustração está aí. Você não está ganhando dinheiro por quê? Mas para a informação para aí, a informação não pode parar aí. A informação tem que seguir. Porque por trás dessa frustração existe o quê? Uma fonte, um gerador que gera aquilo, que faz com que aquilo ocorra. Afinal de contas, nós não acreditamos ou não na lei da ação e da reação. O universo é movido por essa lei. É ação e reação. Isso é uma lei matemática no projeto da animação. Quando você diz, eu quero um corpo, eu quero me animar, eu quero viver numa terra, sob leis, é igual a MC ao quadrado, você tem que viver o quê? Uma conta de matemática. E por que a conta está dando errado? Porque talvez você não esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que ama. Não existe saúde, não existe saúde se você não for uma pessoa feliz. Se você abrir mão de qualquer coisa tua para o outro, para a família, para teu marido, para os teus filhos, você não será uma pessoa nunca saudável. Nunca vai ser saudável. Porque não existe abrir mão. Isso é falso. Isso é uma ideia falsa. Nós temos que ter um discernimento muito grande para viver nessa linha tênue do egocentrismo. Uma das coisas que eu mais discuto com meus pacientes hoje, com a minha experiência de atendimento, é o egocentrismo. Todas as pessoas que eu estou doente, eu digo assim, ó, quanto você dá para você como mulher? A pessoa diz, eu tiro 10. E quanto você dá para você como mãe? Não, mãe, eu tiro 9, 8. Como você dá para você numa nota, você dona de casa? Dona de casa eu sou 10. E para você, Maria, quanto você dá de nota? Dá 0, dá 1, dá 2. Ninguém dá 10 para si mesmo, ninguém. Por quê? Por quê? Porque vive assim, ó, continuadamente se frustrando. Não estou querendo dizer aqui diante aqui do púlpito que você não possa fazer acordo. Porque uma das leis da ação, quando se fala ação e reação, isso é uma lei de quê? De troca. Não é? Ação e reação é troca. É troca de energia. Uma hora é ação, uma hora é reação, uma hora é ação. É assim que a gente funciona no tic-tac, no sístole e na diástole, no dormindo e no acordado, no sim e no não, no homem e na mulher, no prazer e na dor, na noite e no dia. Se a gente não tiver entendimento disso, a gente não vai estar bem.
a gente não vai estar com equilíbrio. E quem melhor é o terapeuta que pode nos instruir a respeito de todas essas questões. Quem é o melhor terapeuta? Quem é o cara? É aquele que você vê todo dia no espelho. Aquele é o melhor. E a situação que você vive. Porque se você estiver infeliz em cada momento da sua vida, ou em alguns momentos, você não está ainda saudável. E se você tiver que abrir mão de alguma coisa na sua vida, faça acordo. Você abre mão, a pessoa também abre mão. Porque aí você naquele momento se doa, mas sabe que existe uma esperança em você, que vai chegar a tua hora de você reaver aquilo que você deu. Se eu tirar esta sacola daqui, esta sacola dessa cadeira aqui, eu tirei. Eu coloquei essa sacola aqui, ó. Ela não está ocupando um lugar aqui. O que era que existia aqui? Não existia alguma coisa aqui. E eu agora ocupei com essa sacola. E aquilo que estava aqui foi para onde? No universo não fica buraco. Naquele lugar ali está o que estava aqui. Não existe buraco. Não existe. Buraco só vai existir no dia que a gente se for. Aí vão lá abrir um buraco e vão colocar a gente dentro. Mesmo assim, quando jogarem a terra em cima, vai ficar um monte de terra, ó, mais pro alto. Por quê? Porque eu estou ocupando o lugar dela. E ela vai ocupar o lugar que ela não estava antes. E aquilo que estava ali vai ter que se deslocar para um outro canto. E não ninguém dá. E ninguém tira. Não existe bandido, nem existe mocinho. O que existe é uma totalidade. A gente tem que ter a compreensão e o discernimento dessa totalidade. Para a gente entender muito bem o fluxo do que é dar e receber. Hoje, quando eu atendo, eu digo assim, ó, eu vou te dar o remédio. Ai, que bom, porque eu não estou podendo. Eu digo, mas ó, amanhã você falou para mim que faz faxina. Amanhã vem aqui, faxina minha sala. Eu te dou o tratamento, a pessoa nunca volta, mas tudo bem. Em algum lugar ela vai ter que dar aquilo. Em algum lugar. Esse discernimento é fundamental para que a gente entenda a matemática da vida. Então não existe vítima, não existe algoz. O que existe é um universo o tempo inteiro tentando o quê? Se equilibrar. Quando existe frustração, existe uma coisa muito errada, porque a frustração é um caos. É um caos momentâneo em algum lugar. E se é você que está vivendo essa frustração, aquele lugar te pertence. E alguma coisa você vai ter que fazer para ocupar aquele lugar vazio que você chama de frustração. Alguma coisa você vai ter que colocar ali. Porque em algum lugar do universo ele está. Se não tiver a compreensão de todas essas questões, não pode existir a saúde. Não existe saúde. Não tem como. Não existe equilíbrio. Equilíbrio só existe quando tudo está sístole e diástole. Preto e branco. Claro e escuro. Sim e não. Macho e fêmea. Não existe um movimento de ida ou de volta. Existe um movimento circular. O universo não perde energia. Ninguém tira energia de outro. Não existe isso. Não existe. Não existe. O que existe são momentos de pura inconsciência, onde eu não consigo mais lidar com as questões dos meus desejos espirituais. Quando eu não consigo entender e fazer aquilo que realmente eu vim fazer.
Quando eu estou perdido na minha missão. Quando eu perdi a linha da minha vida. Quando eu me desencontrei comigo. Por que eu me desencontro? Porque durante a minha caminhada eu começo a acreditar que o outro é que tem razão. Quando eu começo a acreditar que ele é que traz a verdade para mim. Mas só existe uma verdade. E aquela verdade é muito pessoal. O cara que veio aqui, ó, nasceu, teve um trabalho danado. Eu estou revoltado até hoje, porque o cara conseguia fazer água virar vinho, mataram ele. Mataram o cara que sabia fazer água virar vinho. Como pode matar um cara desse? Tanta gente boa hoje para matar aí, em Brasília, os caras vão matar ele que fazia vinho de água. Esse cara, quando estava lá sendo julgado, um outro poderoso olhou para ele e falou, quem é você? Ele olhou e disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E aí o cara muito inteligente olhou para ele e disse assim, mas o que é a verdade? Ele baixou a cabeça e não respondeu. Graças ao pai dele. Te dou graças até hoje porque ele ficou calado. Porque imagina se ele tivesse respondido aquilo. A gente estava ferrado. Você imagina hoje, primeira religião do mundo, a religião cristã. Se ele tivesse aberto a boca e dito o que era a verdade. Hoje nós éramos uma massa gigante de pessoas condenadas a seguir aquela verdade que ele tinha dito ali. Mas ele ficou calado. Ele não respondeu. Ele respondeu com o silêncio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele respondeu com o silêncio. Por quê? Porque isso é um estado de espírito. Essa consciência é só no silêncio que a gente tem. Ele passou o recado muito bem passado. Mas assim, ó, até hoje, as pessoas não entenderam que a verdade é uma coisa tão simples. É você estar diante de todas as situações que estão aí, ó, fermentando e animando tua vida, e você estar feliz em cada canto. E na hora que a coisa não der certo, e você se frustrar, não existe a verdade ali. Ali existe o caos. Precisa se estabelecer o quê, novamente? A ordem. Para que você possa o quê? Voltar a se animar para a vida. E quando você se animar para a vida, pode ter certeza absoluta que você vai conquistar definitivamente a sua saúde. E se tiver em algum ponto uma coisa que te desanime, você pode ter certeza, um comprimidinho de alguma coisa você vai ter que tomar. Um floralzinho você vai ter que tomar. Um alquimista você vai ter que consultar, me consulta, eu vivo disso, não é? Nos consulte. E você pode ter certeza que a vida continua assim. É claro que quanto menos caos, melhor. Porque a gente vai tendo condições de, diminuindo essa atividade caótica do dia, a gente possa amanhecer muito mais próximo da integralidade. De você realmente acordar, assim, ó, na tua cabeça está escrito, eu nasci para isso, e é isso que eu vim fazer aqui. Aí você vai ser uma pessoa completa, uma pessoa repleta, e assim, ó, a síntese de tudo isso é ter saúde. Um dia vai ficar doente para morrer? Vai, porque o corpo ele tem um prazo de validade. A alquimia busca o quê? Que esse corpo possa viver bem o máximo que puder. Né? Pecados cometidos que magoaram esse corpo, muita coisa pode se fazer. Muita coisa pode se gerenciar. Prejuízos tivemos, mas podemos recuperar através de outros caminhos e através de outras possibilidades. Mas assim, ó, você pode estar ferrado como Stephen Hawking, mas o que é que mantém ele animado para viver? Porque eu tenho certeza que aquele cara tão entravado, que não funciona mais nada, só a ponta da língua
dele é que funciona, só a ponta da língua funciona. Sabe por quê ainda? Porque eu tenho certeza que ele sabe o que ele veio fazer aqui. Ele sabe. Tudo bem? Então, falei 1h30. Falei 1h30, essa mais ou menos é a ideia que eu tenho sobre saúde, né? E eu espero que eu tenha passado aí alguma coisa para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado.